Você está ouvindo o Copcast. Existe uma palavra mágica para tudo, e para pessoas não é diferente. Chama-se confiança. A história do Cicobi Paulista, ela é algo extraordinário. Transformou o Presidente Prudente, transformou todas as cidades que a gente atua. É uma máquina de justiça financeira. Olá, ouvinte! Está no ar o Copcast, o mais novo podcast do Cicobi Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio, para esse primeiro episódio, José Gasques, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Paulista, e Sérgio Nascimento, diretor-geral da instituição. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Bárbara. Muito obrigado, uma alegria estar aqui. Perfeito. Sérgio, vamos começar com você? Eu gostaria de saber como surgiu a ideia de criar o Copcast. Eu e o presidente, a gente sempre conversa que as ideias, elas produzem filhotes. E a gente sempre que conversa, às vezes ele traz uma ideia, às vezes eu chego com a ideia, a gente sai com a ideia nova, né? Ou com a ideia evoluída. E a gente já teve no passado o nosso podcast, só que a gente já tinha uma vontade de inspirar e trazer de volta, né? Então, uma das maneiras que a gente viu isso é de trazer eh, um espírito que é da essência do cooperativismo, que é o espírito de comunidade, né? E comunidade é a gente se relacionar com os nossos cooperados, né? E uma das maneiras que a gente viu é de trazer o cooperado para mais próximo, a gente conversar com ele, conhecer a história dele. E para essa comunidade evoluir, os cooperados precisam se conhecer, né? Então nada melhor do que a gente poder entrevistar os nossos cooperados e essa história ser compartilhada com nossos mais de 40.000 cooperados, né? E aí, em conversa com o nosso presidente um dia, acho que foi na última live, né, presidente? O Gás falou: Sérgio, eu tenho uma ideia. E aí, eu acho que o presidente pode até complementar essa ideia aí da nossa criação do podcast. A ideia é que a cooperativa, ela é feita de pessoas, são sócios, pessoas que são donos, né. Então é muito importante essas pessoas que estão com a gente desde o começo ou de um bom tempo para cá, que eles também, contem, além da história da vida deles, a história da cooperativa. A história sendo contada por outros, eu acho que é muito mais bem contada, né, Sérgio, do que por nós. Então, traz mais credibilidade, traz visão externa sobre a cooperativa. Então, quer dizer, a história deles, eles contando a história da cooperativa, eu acho que dá mais veracidade, dá mais, integração. É justamente sobre isso que eu ia te perguntar. O podcast ele apresenta a trajetória, então, desses empresários, né, influentes aqui em nossa região, nas regiões onde o Cicobi Paulista está presente. E na sua visão, até mesmo enquanto empresário, qual a importância dessa representatividade? É muito importante, porque muitas pessoas não entendem o sistema financeiro, o que que é um banco comum e o que que é uma cooperativa. Uma cooperativa é um grupo de pessoas que se reúnem, tá, para que tenham benefícios dentro da própria movimentação deles. Ou seja, os resultados que os bancos têm, vão embora. O resultado que as cooperativas têm fica aqui, para os cooperados. Então é muito importante isso. E isso daí demonstra justamente respondendo a tua pergunta, tá, é que são feitos por pessoas, pessoas comuns igual nós, né, que tivemos uma visão de futuro e acreditaram nesse projeto e, essa cooperativa Cicobi Paulista é feita por eles, por pessoas. A gente só está aqui, né, Sérgio, dando um direcionamento, mas na realidade Cicobi Paulista é essas 40.000 cooperados o qual nós temos aí com a gente. Ou seja, de pessoas para De pessoas. pessoas para pessoas, exatamente. Sérgio, o que diferencia o Copcast de um podcast tradicional de negócios? O Copcast, ele nasceu para aproximar os nossos cooperados. Então, o nosso objetivo é realmente conhecer, registrar na nossa história, né, na história, a história dos nossos cooperados, né. Muitas vezes o nosso cooperado tem uma necessidade, uma dor que ele precisa na sua empresa, na sua vida pessoal, e às vezes um outro cooperado tem aquela solução, né. Então a ideia é que a gente realmente construa esse senso de comunidade para os nossos cooperados se conhecerem, né. A gente está em mais de 20 cidades esparramadas em Cicobi Paulista e muitos desses cooperados, até mesmo os delegados, às vezes não se conhecem, né.
E o Copcast ele vai trazer essa oportunidade dos cooperados se conhecerem virtualmente, provavelmente muito em breve presencialmente, né, ou seja, cada cooperado vai ter seu momento aqui de registrar a sua história e se aproximar essas pessoas, né, por isso que ele traz diferente e com a essência, né, a essência dessas pessoas, a importância do cooperativismo na vida delas, tudo isso vai ser muito importante a gente trazer isso para o Copcast. É diferenciado, porque a gente está falando de pessoas e histórias reais, né, são histórias de sucessos de grandes empresários, de grandes pessoas que transformam a nossa sociedade. E Gaskes, qual impacto você espera que o podcast, o nosso Copcast, gere nas pessoas e na comunidade? O primeiro ponto que eu acho que é muito valioso é a transparência, como eu disse há pouco atrás. São as pessoas falando do Cicobi Paulista e não nós dirigentes falando do Cicobi Paulista. Então eu acredito que isso traga um impacto positivo, porque as pessoas veem que eles também pertencem à cooperativa. Eles também nos ajudam a administrar, né, Sérgio? Não é só a gente, é o que eu já tinha falado anteriormente, a gente dá a direção, mas sem eles, eh, nada disso estaria acontecendo. E eles, como, não estão no dia a dia da cooperativa, mas conhecem e trazem essas referências, tá, eu acredito que esse impacto é muito positivo, até para quem ainda não é cooperado, né, porque, mostra que todos fazem parte dessa história. Fazem parte e são pessoas, como vocês bem disseram, com histórias reais, né, pessoas que estão aí no dia a dia, correndo, lutando pelo seu negócio, né, isso é muito importante também. Perfeito. E Sérgio, como você enxerga o Copcast? Você enxerga como um projeto pontual ou uma estratégia de longo prazo? Longuíssimo prazo. A ideia é que a gente realmente possa conhecer os nossos cooperados, né, eu vejo que o Copcast ele vai ser algo que vai trazer muita inspiração para outras pessoas. Já tive a oportunidade de conhecer a história própria história do Gasca, a história de outros conselheiros, de outros cooperados, que a gente fica encantado e muito inspirado nessas histórias. E eu tenho certeza que o Copcast vai inspirar muita gente, os nossos próprios cooperados que vão se inspirar um na história do outro, e até mesmo a comunidade que vai outras pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo, vão se inspirar muito, que são histórias de muito sucesso, de muita evolução, e a gente fica muito encantado em saber dessas histórias, né, então a gente poder registrar essas histórias e poder compartilhar isso vai ser algo muito extraordinário. Com certeza, não tenho dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo agora? Presidente, para quem não sabe ou para quem não conhece, o que é o Cicobi Paulista e qual é o seu papel na vida dos cooperados? Cicobi Paulista é uma instituição financeira, né, Sérgio, que foi criada aí para que todos se beneficiem, né, desde que acreditem e trabalhem com a cooperativa, né, e consequentemente aquilo que eu disse, a cooperativa, todo o resultado dela, ela fica aqui na comunidade. Então o resultado dela, ela volta para a comunidade. É diferente, né, Sérgio, dos bancos que os resultados dos bancos, eles pegam e levam tudo embora, você entendeu? O resultado da cooperativa, ela fica aqui. Então esse é o verdadeiro objetivo da cooperativa, tá? Eh, Trazer benefícios para esses grupos de pessoas que se juntam, se unem, tá? Para, terem o seu próprio negócio, terem a sua própria instituição financeira. Então eu vejo que isso daí é muito importante, e isso daí eu como estou falando, o resultado ficando aqui, o impacto ele é muito favorável, porque ele movimenta a cidade, ele movimenta os negócios, ele volta para o negócio do nosso cooperado, né. O dinheiro circulando, ele traz, divisas, ele melhora tudo, né. Então esse daqui é o verdadeiro papel do Cicobi Paulista. Sérgio, você diria que é o principal diferencial da cooperativa, de uma instituição financeira cooperativa em relação aos bancos tradicionais, em relação a outras instituições do sistema? É tudo diferente, né, produtos e serviços, a gente tem os mesmos produtos e serviços que qualquer outra instituição financeira a gente tem, mas a maneira de servir, de levar isso para o cooperado é totalmente diferente, né. Primeiro que eu destaco são as relações humanas, né, ou seja, a gente tem pessoas próximas que conhecem o cooperado, que está ali no dia a dia, né, tendo essa proximidade, o cooperado conhece, tem uma pessoa que vai atender ele, né. E tudo isso a gente sem deixar a parte tecnológica, né, a gente tem toda a tecnologia que qualquer instituição tem, inclusive o aplicativo do Cicobi foi premiado com um dos melhores aplicativos que tem, né, então a gente traz essa tecnologia, essa humanidade. E tudo isso
com custo muito barato, ou seja, o nosso cooperado paga por esses produtos e serviços um valor muito mais justo, né, uma das coisas que a gente sempre olha é a justiça financeira, então, tá no nosso propósito, esse é o nosso propósito, a gente sempre busca levar um produto do melhor custo-benefício possível para o nosso cooperado. E isso a gente inclusive tem estatísticas, né, que mostram o quanto que o nosso cooperado está economizando só o fato da cooperativa existir. Sem contar tantos outros benefícios que a cooperativa faz, tanto na parte social, ambiental, que a gente olha para as nossas comunidades levando educação financeira, educação empreendedora. Motivo pelo qual as cooperativas estão chegando a lugares onde os bancos tradicionais estão fechando as portas, não é mesmo? Exatamente, Bárbara. A cooperativa hoje a gente está desde a capital até cidades que têm 10, 15 mil habitantes, ou seja, para nós o que importa são pessoas. Se tem pessoas, existe espaço para uma instituição, né? Então a gente está atendendo essas praças e está muito próximo das pessoas e a gente tem buscado isso. Cooperativismo é um modelo que é feito de pessoas, né? Não é feito por capital, e sim pela quantidade de pessoas que está disposta a contribuir. Sérgio, e do ponto de vista de gestão, como você enxerga o estágio atual da cooperativa? A Escola Paulista hoje está num momento de maturidade de gestão e governança extraordinário. A gente fica muito feliz, muito contente com o estágio da cooperativa. A Escola Paulista hoje está entre umas 10 maiores cooperativas de crédito do estado de São Paulo. Então, é uma instituição aí que a gente já está administrando 1,2 bilhão só de recursos administrado, 40 mil cooperados, estamos em mais de 20 cidades, um time altamente competente, né? A gente tem investido muito na formação, no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Esse desenvolvimento, inclusive, é destaque, né? A cooperativa é reconhecida como um dos lugares mais incríveis para se trabalhar, somos certificados, premiados, né? Então a gente tem muito orgulho do modelo de gestão que a gente está fazendo, do jeito que a gente está trabalhando na cooperativa. E isso é fruto de estar próximo às pessoas, ouvir, começa ouvindo lá o cooperado. O cara sempre está ouvindo o cooperado, perguntando o que que ele está contente, o que que ele está vendo de desafio, e isso a gente traz de insumos para dentro da nossa gestão, ou seja, não é só dados técnicos, não é só indicador, é o tato humano. A gente tem indicador, a gente faz pesquisa, tem tudo formal. Mas a nossa equipe, os nossos conselheiros está sempre ouvindo a nossa base. A gente está ouvindo o nosso cooperado, qual a necessidade dele, e isso vem para a cooperativa, né? Um destaque da nossa gestão, que é um diferencial muito grande, que o nosso planejamento estratégico, que vai dizer o futuro da cooperativa, ele é feito ouvindo o cooperado. Ele é ouvindo as pessoas. Não é o conselho e a diretoria que dita como que vai ser o futuro da cooperativa. A gente é o maestro, os orquestradores disto, mas a gente ouve o cooperado, a gente ouve o colaborador, e a gente, a partir disso, que a gente vai fazer uma análise de todo o mercado para construir o planejamento estratégico da cooperativa, ou seja, sempre ouvindo as pessoas. E, presidente, me fala, como surgiu o Cicobi Paulista? O senhor é um dos sócios fundadores, né, do Cicobi Paulista. Como que foi esse começo? Então, foi o desejo realmente de, juntar pessoas, né, para que tenhamos benefícios próprios, né, porque, os bancos ganham tanto dinheiro, né, e empresário é caro, o banco é caro para o empresário, por que não a gente ter a nossa própria instituição financeira, né? E aí surgiu um grande desafio, né, onde a primeira reunião foram com 86 empresários da região toda, aí desses 86, 24 toparam o desafio, e onde nasceu o Cicobi Paulista, com muita coragem, um desafio enorme pela frente, e eu falo assim que foi algo, assim, mágico, né, porque aos poucos a gente foi conquistando o público, o pessoal foi acreditando na gestão da cooperativa, acreditando no projeto, e hoje estamos aí com 40 mil cooperados, né, o Sérgio já falou 23 agências, 21 cidades, administrando mais de 1,2 bilhão de ativo, então isso é algo, assim, formidável, formidável, e uma cooperativa aí que está em destaque no cenário nacional. Com certeza, né, Sérgio, a gente ouve isso com frequência, somos procurados por muitas outras cooperativas, né, e mesmo dentro da nossa central a gente, né, ouve, assim, o pessoal comentar, enfim. Cicobi Paulista realmente é algo que veio para ficar, e a gente vai passar, e essa cooperativa ela está aí para mais de 100 anos para frente, com certeza. Ou seja, é uma referência entre Cer todas as outras. Com certeza. E teve algum momento que te marcou dentro da cooperativa, senhor Gasques?
Ah, teve vários momentos, né, a gente está desde o primeiro dia lá dentro, então, eh, bebemos da boa água e da má água, né, que correu nesse rio, né. E teve momento, assim, acho que o momento mais impressionante para nós foi um grande momento de superação de 2003 para 24, tá, onde nós tivemos um resultado negativo e pela primeira vez na história da cooperativa em 23, em função de covid, em função de outros fatores, tá. E a gente conseguiu dar uma virada, assim, que é fenomenal, fenomenal, algo que até hoje as pessoas perguntam pra gente: "Como vocês conseguiram?". Então isso foi algo que eu vou levar para sempre, esse resgate do Cicobi Paulista e que nos ensinou muito. Esse momento ruim foi muito bom, porque nos preparou para o futuro, nos deixou muito mais forte, muito mais consciente, muito mais consistente do que éramos antes desse problema, tá. Então hoje a gente está mais preparado, mais consciente e, eh, fez toda a diferença, não só na minha vida, mas na vida de principalmente dos nossos funcionários, né, Sérgio, da diretoria, essa virada foi algo, assim, impactante. Pois é, e o senhor, como um dos sócios fundadores, hoje presidente, o que te manteve firme nessa época, senhor Gasques? Eu falo que o ser humano, ele é movido por desafios, né. E quanto maior o desafio, maior é o esforço, maior é o teu desprendimento que você adota para aquela então a gente passou a viver aquele momento, o Cicobi Paulista, eu apesar de ter as minhas empresas, cuidar das minhas empresas, a gente passou a vivenciar o Cicobi Paulista 24 horas por dia, sabe. Foco, determinação e principalmente, o que foi principal, tá, motivação das pessoas. Pegar na mão das pessoas, levar essas pessoas a acreditarem que a gente conseguiria, que a gente iria virar e que era possível, tá. E aí houve a gente chama de egrégora, né, a gente conseguiu criar uma egrégora, que é uma força espiritual muito grande, onde todos acreditavam, e isso daí transformou o Cicobi Paulista, e essa egrégora a gente percebe que ela existe até hoje, porque o Cicobi Paulista nunca teve uma áurea tão próspera, tão amigável, tão, eh florescente como ela está hoje, entre equipe, entre pessoas, entre funcionários, entre conselho, entre diretoria, sabe. É uma união, assim, um negócio, a coisa mais linda. Então, é o que eu estou falando, né, às vezes algo de mal acontece para que outras de bem venha a acontecer lá na frente, e a gente está vivendo esse momento hoje. Perfeito. Bem, e em abril o Cicobi Paulista completa 18 anos, né, tá chegando aí a maioridade. O que justamente essa maioridade representa institucionalmente? Significa que nós estamos no caminho certo. Há pouco falei como nós começamos, também falei como nós estamos. Isso para uma cooperativa de 18 anos é algo, talvez nenhuma outra cooperativa tenha alcançado um resultado desse, né. E isso demonstra que nós temos que ter cada vez mais responsabilidade, mais transparência, né, para que esse trabalho continue, para que os nossos cooperados cada vez confiem mais nessa instituição, eh, sintam-se pertencentes a ela, né, isso é muito importante, tá. E toda empresa, seja a Cicobi Paulista, qualquer empresa, ela é feita de, volume, ela é feita de enfim, quanto mais as pessoas acreditam, quanto mais as pessoas se engajam, maiores são as oportunidades, né. Então, esses 18 anos demonstra que a cooperativa está se amadurecendo, né, e temos muitos desafios pela frente, né, Sérgio? Mas já está tudo traçado, já está tudo marcado, né. A gente fala muito de futuro, mas o que vai acontecer lá no futuro é o que nós estamos planejando hoje, né. Não adianta ficar esperando o futuro, que o futuro não cai do céu. Então a gente tem muitos planos para o Cicobi Paulista, mas muitos planos para o Cicobi Paulista, e o futuro do Cicobi Paulista eu acredito que vai ser brilhante, como foi até hoje, né. Uma cooperativa, né, Sérgio, que apesar da pouca idade, foi uma das mais jovens a atingir a marca de 1 bilhão em ativos administrados, hoje com 1,2 bilhão, né. Que esse número representa para essa história de maioridade? A história do Cicobi Paulista, ela é algo extraordinário, porque sempre se sonhou grande desde a fundação. A gente vê as histórias das pessoas, dos fundadores, e todo mundo desde o início sonhou muito grande para a cooperativa, né. Tem um estudioso que ele, eu não me recordo agora quem que escreveu essa frase, que ele diz que
é muito mais fácil você criar o futuro do que tentar adivinhar o futuro, né. Então, essa estratégia de sempre ter planos, sonho grande, traduzir isso em planejamento estratégico, planejamento tático, operacional, fez com que a cooperativa crescesse tão rápido. A cooperativa é jovem, atingiu 1 bi de ativos antes dos 18 anos, né, logo após um momento ali de reestruturação, né, que a gente passou, então isso para nós significa um motivo de orgulho. O trabalho devolve aquilo que a gente faz, então a gente entende que se a gente estiver alinhado, como o Gaskins disse, essa egrégora de ter as pessoas, alinhadas com o mesmo pensamento, todo mundo olhando para um mesmo objetivo, a gente consegue crescer muito, né. Então, isso que fez o diferencial da cooperativa. Para nós é motivo de orgulho estar administrando esse total de recursos, uma cooperativa que nasceu no interior, que tem esse porte, está entre as maiores do Brasil. Então a gente fica muito orgulhoso disso e é orgulho não é só da gestão, né, é orgulho de todos os cooperados, porque cada cooperado faz parte dessa história. Sem dúvida. Senhor Gascas, quando o senhor olha para a trajetória do Cicobi Paulista, qual momento simboliza o amadurecimento da cooperativa? Olha, é até difícil falar, né, porque a todo momento, né, a gente sempre está se preocupando, cuidando, tá. Mas assim, Cicobi Paulista, ela passou por várias fases de amadurecimento, né. Nós estivemos sempre à frente. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando o Banco Central, falou: "Olha, as cooperativas têm 4 anos para entrar no regime de governança", nós fomos o primeiro a entrar, você entendeu? Tudo que o Banco Central ele vem editando, a gente procura sempre estar entre os primeiros ou o primeiro. Na nossa central, por exemplo, vamos fazer algum nós sempre somos Piloto. o piloto, procuramos ser o piloto, então a gente gosta do novo, gosta do diferente, gosta de, eh testar aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, você entendeu? Então, eu falo que o amadurecimento ele acontece, eh, passo a passo daquilo que a gente vai fazendo no dia a dia da nossa cooperativa. E constantemente até hoje, né, buscando evoluir, buscando, esse convívio com pessoas de diferentes setores, com diferentes habilidades, né, faz parte então desse arranjo, né, essa preocupação também da cooperativa com o novo, não é? Ô Bárbara, eu falo sempre para todo mundo, né, Sérgio, às vezes a gente é até repetitivo, que o maior patrimônio de qualquer ser humano ou de qualquer empresa chama-se rede de relacionamento. Tá? Então é ali onde você recebe, você entrega, você troca e ali todo mundo cresce junto. E essa rede de relacionamento ela é fundamental, né, para que a gente cresça, né. Então é onde a gente, eh, eu falo que a gente nunca deve inventar a roda. Se a roda existe, vamos copiá-la e melhorar. Então é o que a gente tenta trazer para dentro do Cicobi Paulista. Tudo aquilo de experiência boa que existe lá fora, vamos trazer para dentro e vamos procurar melhorar. Então a gente ganha muito tempo com isso, e as coisas que deram errada também a gente procura evitar, né, Sérgio? Então, essa daí é a caminhada do Cicobi Paulista. Ou seja, já tem essa maturidade também, né, com a maioridade vem a maturidade É também. porque normalmente, Bárbara, as pessoas que estão na gestão, elas são muito impulsivas, querem criar, querem mostrar que são capazes, tá? E o criar às vezes custa muito caro, e até você ter o resultado dessa criação, o tempo já passou. Você entendeu? Então essa maturidade, eu acho que ela é muito importante, de procurar o que já está pronto, para ganhar, atalhos, você entendeu? Às vezes, eu falo muito até na área de tecnologia, eu na minha empresa já errei também. Então, por exemplo, você tenta fazer um negócio, a hora que você termina de fazer, o time já passou, já não é mais aquilo, já tem coisa diferente, então você perde muito. Então, esse daí é o pensamento da gente ganhar velocidade. Vocês falaram bastante sobre pessoas, né, o próprio a própria missão da cooperativa é uma das missões é estar mais próximo da comunidade, mais perto das pessoas. Eu gostaria de ouvir de vocês 2, o que vocês aprenderam sobre pessoas ao longo da trajetória de vocês? Sempre, é um aprendizado contínuo, eu falo que não tem um limite de aprendizado, a gente vai entendendo e conhecendo cada dia mais. E quanto mais a gente é especialista em pessoas, quanto mais a gente se torna especialista em pessoas, melhor são os nossos resultados.
Já acreditei, já vi muita gente que acredita que você tem que focar muito mais nas outras partes. Mas eu entendi que quanto mais eu aprendo, entendo as pessoas, tu consigo ter uma empatia, entender delas, mas a gente pode gerar resultados. Ou seja, conhecendo de pessoas, entendendo de pessoas, isso você vai entender como que uma pessoa se motiva, que jeito que ela pode fazer para ela produzir mais, como que funciona o ambiente, então, e tudo isso proporciona para que a cooperativa continue crescendo, né. E uma das preocupações que a gente tem é que nós estamos no cargo, nós não somos o cargo. O Gasto falou agorinha que a gente vai passar, a cooperativa vai continuar. Então uma das coisas que a gente tem muito forte, a gente sempre pensa nisso, é que a gente precisa investir, treinar e desenvolver pessoas, né, ou seja, a gente tem que olhar para os sucessores da cooperativa, né, quem que serão os administradores do futuro, quem que serão os cooperados do futuro, o conselho do futuro, os diretores do futuro, então a gente fica olhando tanto tempo todo para isso, tanto interno, né, olhando para o nosso time, a estrutura organizacional, né, como que a gente investe dessas pessoas para elas crescerem, serem os futuros diretores amanhã, tanto para os nossos cooperados também, né, porque os nossos cooperados serão os futuros conselheiros, os futuros presidentes de conselho, então é o que a gente tem olhado também, ou seja, tudo começa com pessoas, né, ou seja, se você começa com as pessoas, são pessoas que executam os processos, são pessoas que vendem, são pessoas que fazem o trabalho de finanças, de suporte, ou seja, tudo é pessoas, ou seja, quanto mais a gente entender e conhecer de pessoas, mais retorno a gente tem desse investimento. E para você, Gasques, o que você mais aprendeu sobre pessoas ao longo da sua trajetória? Existe uma palavra mágica para tudo, e para pessoas não é diferente, chama-se confiança. A confiança é uma âncora incrível, quando as pessoas confiam numa direção que é dada, elas se envolvem, elas acreditam, elas dão o que é de melhor, né. Então é o que a gente tem trazido para o Escola Paulista, demonstrando que podem confiar na gente, aquilo que a gente faz ou que a gente fala acontece, tá. Eu sempre falo que, isso daí é até uma palavra do exército, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né. Então a gente procura, nós líderes, eu cobro muito da nossa liderança para que nós sejamos o exemplo, que o exemplo arrasta. E as pessoas vão nessa caminhada, as pessoas melhoram dia a dia, elas acreditam no futuro, e essa transparência, essa confiança, as pessoas veem que elas têm futuro dentro da Escola Paulista. A Escola Paulista tende a crescer muito, e muitas oportunidades. E o Sérgio falou sobre sucessão, e a gente se preocupa muito com sucessão. Então a gente tem preparado a equipe, lógico, há certos momentos que você tem que trazer conhecimento de fora, né, qualquer empresa é desse jeito. Mas se tiverem pessoas preparadas dentro da cooperativa, da forma que o sistema precisa, você pode ter as oportunidades sempre vai ser para quem está dentro de casa, né. Então isso demonstra confiança, demonstra carreira, demonstra então, pessoas, é isso aí. E assim os nossos cooperados, eles têm que confiar no que nós estamos fazendo, olhar e tenha certeza que lá na frente, eh, todo mundo vai se sentir muito orgulhoso dos resultados que o Cicobi Paulista vai trazer a todos. Não tenho dúvidas. Agora, Sérgio, em termos de evolução, o que mais mudou nesses 18 anos? Estrutura, governança, cultura ou modelo de gestão? Acho que tudo, Bárbara, a gente tem o que que não mudou? A essência da cooperativa, tá? A essência cooperativista, isso não mudou, isso a gente sempre é algo que a gente busca evoluir constantemente, mas inclusive a gente tem um modelo que ele é metrificado, né. A Fundação Nacional da Qualidade, ela criou uma metodologia para você medir a gestão e a governança das organizações, né, e a gente tem isso, e é algo que a gente olha constantemente, né, a gente avalia todos os nossos processos de gestão, todos os nossos processos de governança, aquilo que a gente faz, e a gente teve muita transformação, né, a gente teve muita transformação. Se a gente fazer um destaque dos últimos anos, a gente teve muito investimento em tecnologia, muito investimento em tecnologia, muito investimento em infraestrutura para o nosso cooperado, para o nosso colaborador, e muito investimento em pessoas. Esse foi o principal investimento que a gente fez para trazer as pessoas para servir o cooperado da maneira que ele tem expectativa, é algo que a gente tem feito muito constantemente, né. O Gasto comentou que a governança foi um dos primeiros cooperativos a implementar a governança, né, então
a cooperativa ela sempre tem buscado, né, um dos itens que o nosso presidente comentou aqui que é muito importante, está sempre buscando essa inovação, né. E inovação não é você criar coisas mirabolantes, é você olhar o básico. Eh, Nós temos um princípio da intercooperação, então a gente sempre está conversando com outras cooperativas para ver o que que elas estão fazendo de melhor. E por a gente ser sempre inovador e o nosso presidente sempre nos cobrou antecipação, a gente não fica olhando só no modelo cooperativista. A gente vai e faz o que também? Benchmark. A gente vai no mercado, a gente vai em congressos, vai em eventos, visita empresas para conhecer as melhores práticas de gestão e governança, né. Então, a gente busca isso constantemente, incentiva o nosso time a buscar isso no mercado, para trazer esse conhecimento para dentro da cooperativa para a gente estar evoluindo. Então a gente está em constante evolução, em constante transformação, né. Então, as pessoas a gente até fala, né, as pessoas que estão conosco, a gente tem colaborador com 18 anos, tá, a cooperativa vai fazer 18 anos, tem colaborador também vai completar 18 anos. E uma das coisas que a gente fala que essas pessoas continuam conosco, por que que elas continuam, é a habilidade de se transformar, de mudar de acordo com o mundo vai mudando, né. Então, as coisas vão mudando, essas pessoas vão se adaptando, então a gente até eu admiro muito, elogio muito ela, fala: "São exemplo para os demais", né, porque aquilo que a gente faz hoje muito bem, pode ser que amanhã o mercado queira diferente. E a gente precisa se adaptar, precisa se renovar, né. Então, são grandes mudanças que a gente está em constante buscando, entendendo e metrificando através da metodologia que eu comentei, que é medir a gestão e a governança. Falando de mudança, transformação, gostaria de saber, se a gente for comparar o Scope Paulista do início para o Scope Paulista de hoje, qual foi a principal transformação? Eu acredito que nas pessoas ainda, Gasca. A gente conhece hoje muito mais o nosso cooperado. A gente está cada dia mais próximo, a gente tem uma equipe muito capacitada, a gente tem especialistas em todos os ramos, né, ou seja, para cada área na cooperativa a gente tem um especialista, pessoas muito capacitadas, pessoas que a gente treinou, trouxe do mercado, pessoas especialistas naquilo para servir. É uma das coisas que a gente tem olhado e falado muito para o nosso pessoal é servir. Cada dia a gente tem que se tornar melhor em servir. Então, acho que essa é a principal transformação que a gente tem feito nessa jornada, né. E eu falo que a gente ainda não chegou numa linha final e nem vai chegar. É uma busca contínua de servir melhor, né. Então a gente tem que estar buscando isso constantemente. Eu vejo que a gente tem evoluções extraordinárias, né, tanto se pegar a história da cooperativa, o quanto que a gente evoluiu, mas eu não coloco uma linha de chegada, é uma evolução constante que a gente precisa buscar. E se vocês pudessem definir esses 18 anos com uma palavra ou até mesmo uma imagem, qual seria? Evolução. Evolução. E você, Gasques? Superação. Superação. Muitos momentos, muitas fases, momentos difíceis também que fizeram com que a cooperativa chegasse até onde ela está hoje, né. Com certeza. O que que a cooperativa representa para você, Gasques? Hoje eu posso dizer que é um sonho realizado, né. Nós nos doamos aqui para essa cooperativa, eh, temos os nossos negócios, mas mesmo assim foi uma doação, e ela representa algo impressionante que aconteceu na minha vida. Eu tive essa oportunidade de estar e entender esse chamado, porque eu falo que isso é um chamado, a gente não precisava de nada disso, eu tenho outra vida fora da cooperativa, né, mas é algo que a gente chama talvez de missão. Às vezes até a família cobra a gente pela ausência, por estar se doando tanto à cooperativa, né, e aí a gente vê tudo isso acontecendo, é quando a gente olha e fala assim: "Valeu a pena, estou realizado", né, estou realizado. Então, ninguém, sabe que ninguém é perpétuo em uma instituição, tá, então a gente sabe que também eu já tenho mais passado do que futuro dentro da cooperativa, mas a gente quer deixar um modelo de negócio aí, que realmente seja revolucionário, que realmente as pessoas entendam, tá, o princípio, o meio, onde a gente quer levar essa cooperativa. Para você, Sérgio, o que o Scope Paulista representa na sua vida? Dentro dessa mesma linha eu vejo que é uma missão, é um movimento.
Isso que o presidente falou, a gente fala na entrevista de emprego, a gente fala na integração, no primeiro dia do colaborador. Aqui não é um emprego formal. Vocês estão sendo convocados para uma missão de transformar a nossa sociedade. Nós temos isso muito forte dentro da cooperativa e vejo que Sicoob Paulista e outras cooperativas estão transformando o nosso país. A gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera evolução onde a gente atua. Inclusive, a gente tem um braço social muito forte que a gente olha 3 pilares. O primeiro deles é o cooperativismo, ou seja, os princípios da cooperação, né, ou seja, a gente levar isso para as pessoas conhecerem, entender. A gente olha desde as criancinhas esse conteúdo, então o cooperativismo é o primeiro princípio essencial. A educação financeira é algo essencial, o país precisa evoluir, não é algo que é natural que a gente tem na escola desde criança, né, ou seja, as cooperativas estão levando essa transformação, né. A Escola Paulista tem levado isso constantemente, educação financeira nas escolas, nas instituições, levando isso para o nosso cooperado no dia a dia, é algo muito importante que a gente vê que transforma a sociedade. E o último pilar do nosso instituto é fomentar o empreendedorismo, porque a gente vê que as pequenas e médias empresas são elas que geram emprego, são elas que geram renda na sociedade. Então a gente vê que o Sicoob Paulista tem transformado. Transformou o Presidente Prudente, transformou todas as cidades que a gente atua. E a gente fica muito contente e o que eu vejo na cooperativa é isso, é uma máquina de justiça financeira. Que lindo isso, Sérgio. Que lindo, transformando as comunidades. Acho que isso acho que a maior missão, a missão mais nobre de uma cooperativa é essa, né, transformar as comunidades onde ela está presente, onde ela atua, por meio também dos seus colaboradores, né. Vamos falar sobre futuro agora? O sistema financeiro, Sérgio, vive uma transformação constante, né. Como o Cicobi Paulista está se preparando para esse futuro? O primeiro ponto é ter uma equipe capacitada e preparada, então é algo que a gente fica muito atento. O primeiro pilar é a parte regulamental, né, que o Banco Central, que o Conselho Monetário Nacional tem ditado de regras, então estamos sempre atentos a isso e buscando antecipar, né, o que a gente consegue antecipar, e preparar esse futuro, né. Um outro ponto é olhar para o mercado, né, olhar para o mercado, olhar para os nossos cooperados. Eu comentei que a gente sempre faz pesquisa, a gente escuta a nossa base, escuta colaboradores e cooperados, justamente para antecipar esse futuro. Então, tenho certeza do crescimento que o Sicoob Paulista vai ter nos próximos anos, vamos crescer muito. E a gente crescer grande não é apenas para ser grande, a gente quer realmente criar uma transformação, então a gente quer ser uma das maiores instituições financeiras desse país e uma das melhores empresas para se trabalhar ao mesmo tempo. A gente já é e a gente quer manter isso, né, ou seja, a gente quer levar isso justamente para servir o cooperado cada vez melhor. Então a gente tem se antecipado, estudado bastante, nosso time pesquisa bastante, nossa equipe sempre está nos principais congressos que existem no Brasil, justamente para entender as principais tendências que tem de mercado e trazer isso para dentro da cooperativa, né. Então esse é o principal ponto que a gente fala que é um motor de construir futuro. Tudo aquilo que a gente vai vendo de oportunidade, a gente vai implantando, vai testando e aplicando aquilo que dá certo, né. O pessoal fala que na inovação você tem que ter 2 motores do negócio, né. O motor um que seria o motor atual, aquele que gera receita e renda para a organização, e o motor 2 que será a renda do futuro. De onde vai vir a nossa receita do futuro? Quem será o cooperado do futuro, né. É algo que a gente tem olhado muito sério para isso. Então um dos KPIs dos diversos que a gente tem dentro da organização de olhar, são quantos cooperados menor de 18 anos que a gente tem aqui dentro, né. Então, ou seja, quem que vai ser o cooperado daqui 20, 30, 40 anos, né. Então é algo que a gente está incentivando, começamos internamente, os próprios colaboradores trazendo a família, mas o próprio cooperado, né, o cooperado trazer os filhos, os netos, sobrinho, tudo para dentro da cooperativa, né. Então, são indicadores que a gente olha para construir o futuro do Sicoob Paulista. E como equilibrar crescimento com solidez e também com responsabilidade? Muito importante, né, além de diretor-geral, eu acumulo uma cadeira dentro da cooperativa que se chama diretor de riscos. Por que que isso é muito importante, né? A gente precisa olhar para a sustentabilidade do negócio. Não adianta crescer por crescer, você precisa crescer. Fazer uma analogia seria com a árvore. Uma árvore, se ela crescer com um tronco muito fino,
Sem estrutura, qualquer vento derruba ela. Se você cresce forte, estruturado, você vai ter uma solidez muito maior, né. Então, é com muita responsabilidade, né, ou seja, a gente tem que honrar a confiança que foi nos depositada, a confiança do cooperado no conselho, a confiança do conselho no nosso time, então a gente tem que honrar essa confiança e crescer com muita responsabilidade. Então a gente tem diversos pilares de sustentabilidade justamente para olhar para isso, né. Inclusive os executivos, eles têm metas para equilibrar resultado financeiro com todos os itens de sustentabilidade do negócio. Então é um item muito importante que a gente tem para crescer com essa sustentabilidade, ou seja, crescer com saúde, crescer evoluindo, fazendo um bem para todos os stakeholders. Sr. Gaskes, e como presidente, o que significa liderar uma instituição que pertence aos próprios cooperados? A responsabilidade é maior ainda, né? No meu negócio eu faço o que eu quero. Agora da cooperativa é dos nossos cooperados. Então é aquilo que eu falei na última, eu cuido de cada centavo de cada cooperado nosso, mais do que se fosse meu, porque a responsabilidade realmente é muito grande, mas temos uma excelente equipe, né? Todo mundo entendeu qual é o caminho, entendeu o recado e de mãos dadas, a gente caminha junto. E o que a gente sempre promete, né, Sérgio, é que nunca faltará determinação, empenho e vontade para que cada vez a cooperativa seja melhor, seja mais transparente, e é isso aí, eu acho que isso daí é o que nos move. E agora, qual é a responsabilidade de preservar os princípios do cooperativismo em um cenário cada vez mais competitivo? A competição ela existe, né, mas o Sérgio até comentou, falando em responsabilidade, os nossos cooperados, os nossos ouvintes não têm noção do quanto os órgãos reguladores, né, Sérgio, eles, nos controlam, tá. Nós somos vigiados pelo Sistema Financeiro Nacional, pelo Banco Central, né, eh somos, como é que se fala, modelados por indicadores, tá, algum indicador não vai bem, somos notificados, então, isso também traz muita solidez para o enfim, instituição financeira não é para amador, tá. A instituição financeira é para quem entende do negócio, para quem respeita o negócio, né, e enfim, é isso aí que a gente se preocupa demais, tá. Tá dentro das 4 linhas, fazer o que é correto, sempre fazer o que é correto. E que legado o senhor espera deixar à frente do Scob Paulista? De ter conseguido formar uma equipe como a gente tem formado, mostrar que uma pessoa sozinho não faz nada, que, qualquer movimento é feito por pessoas, né, e o legado é que se constrói algo realmente através das pessoas, delegando, cobrando, mostrando o caminho, recebendo o retorno, se está certo ou se está errado. Então o legado é de como se constrói algo com pessoas, porque o conselho sozinho não consegue fazer nada, a diretoria sozinha não consegue fazer nada, então é um conjunto. Então o legado é conseguir unir esse grupo de pessoas para tocar um negócio do tamanho do Sicoob Paulista. E você, Sérgio, qual legado você espera deixar? Se eu fosse sair hoje da cooperativa, eu já me sentiria muito feliz do quanto que a gente conseguiu fazer nesses anos, a gente fica muito contente, mas ainda tenho um sonho muito grande do impacto que a cooperativa pode causar na vida dos cooperados e nas comunidades que a gente atua, né. Então, um dos pilares que eu olho e inclusive eu olho indicadores da cidade, né, não indicadores do Sicoob Paulista, né, eu falei assim: "Eu quero medir cada dia mais o impacto que a cooperativa vem gerando na sociedade". Então o legado que eu quero deixar é de realmente fazer uma transformação. Primeiro, na vida de quem está dentro, ou seja, os nossos colaboradores, cooperados, a gente realmente transformou. E a gente tentando transformar.
Se a gente pensar que a gente tem mais de 1 bilhão investido nos nossos cooperados, a gente está transformando a vida deles. Então a gente quer cada dia mais transformar, coletar essas histórias ainda e deixar um legado de transformação, que o cooperativismo foi o motor de transformação de onde a gente atuou. Esse é o legado que eu quero deixar e ter pessoas, né, eu falo que a gente precisa ter uma sucessão disso, né, ou seja, ter pessoas que vai continuar fazendo esse legado e quando eu estiver lá velhinho, falar: "Cara, que orgulho, eu participei, eu contribuí nessa jornada de transformação que o Cicobi Paulista fez". E que mensagem vocês gostariam de deixar para os cooperados agora que o Scob Paulista atinge a maioridade? Deixar um recado que a cooperativa nunca esteve tão forte quanto agora, né, tão sólida, crescendo, evoluindo, gerando resultados. E um recado que eu peço a todos é se aproximar cada dia mais da cooperativa. O cooperado ele não é um cliente, é cliente e dono da cooperativa, ele é cooperado, ele é sócio, então se aproxime mais da cooperativa, conheça mais a cooperativa, conheça os demais cooperados, ou seja, quanto mais união a gente tiver, mais forte a gente vai ficar. Então, peço aos cooperados essa confiança e ter certeza que a gente vai continuar crescendo com muita evolução, com muita responsabilidade. E você, Gasques? Desde o dia que eu sentei na cadeira de presidente a primeira vez, eu falei assim: "Eu só vou me sentir realizado o dia que o conselho a visão do conselho ela chegar no funcionário mais novo de uma das nossas mais longínquas unidades", né. E eu cito sempre o exemplo que um repórter ele foi, na NASA e chegou na NASA, tinha lá um jardineiro, ele perguntou para o jardineiro: "Qual é a sua função aqui?" O jardineiro falou: "Levar o homem à lua". Ele adentrou, a recepcionista, ele perguntou para ela: "Qual é a sua função?" Ela falou: "Levar o homem à lua". Foi tomar um café, perguntou para a mulher do café: "A minha função é levar o homem à lua". E eu falei que eu vou ficar muito feliz o dia que o nosso funcionário que acabou de entrar no ponto Manegico, ele saber que a nossa função é atender a necessidade do nosso cooperado, é fazer a satisfação do nosso cooperado. Porque o cooperado satisfeito, ele vai estar sempre com a gente e ele vai ter sentido de estar conosco. É isso que importa. Então nós temos trabalhado muito nisso, né, Sérgio? Na satisfação do cooperado, tá? E é uma missão que a gente leva para frente e dizer para os nossos cooperados que acreditem, nos apoiem, venham com a gente, traga os movimentos que tem nos outros, não precisamos de tudo não, mas uma boa parte, a principalidade, né, Sérgio, traga para nós, aqueles que não são cooperados ainda, que experimente vir para o Cicobi Paulista, que a gente vai estar aqui para atendê-los, para fazer o que for possível. Só queria deixar um recado para os nossos cooperados, aproveitar o Copcast, conhecer a história de cada cooperado, de cada sócio, né, a gente somos todos sócios, então, se inspirar, assim como a gente se inspira todo dia conhecendo essas histórias, então, é conhecer, se inspirar e compartilhar isso para mais pessoas. Tenho certeza que o Copcast ele veio para ficar. Sérgio, muito obrigada por participar do episódio piloto do Copcast. Gasques, muito obrigada também por participar aqui conosco desse momento de interação, de diálogo. Nós que agradecemos. Adorei recebê-los aqui. Bem, está chegando ao fim o episódio piloto do Copcast. Se você quiser assistir aos próximos episódios ou ficar por dentro das novidades que envolvem a cooperativa, siga o Cicobi Paulista nas redes sociais.